Meus amores, mais um dia, mais um vídeo. Aqui quem tá falando é a Emily da Silva, falando de Sydney, da Austrália, num cantinho um pouquinho diferente do normal, bem descabelada, porque eu literalmente acabei de acordar, peguei a primeira roupa que tinha na frente, vi os brincos que eu falei que fazia sentido junto, e aqui estou gravando o vídeo do quarto da minha filha. Meu marido levou minha filha pra passear agora, então eu falei, é agora. Acordei inspirada pra fazer esse vídeo pra vocês. E o assunto que falaremos hoje, gente linda, é um dos meus assuntos favoritos, que é as emoções, né? Como nós lidamos com elas, como nós aceitamos as emoções e como elas são importantíssimas para o nosso caminho. Antes de começar o vídeo, eu quero mostrar uma coisa pra vocês que também tem a ver com as minhas emoções. Eu nunca quero mostrar esse quarto porque tá sempre uma zona, né? E eu acho que cai a ficha, às vezes, na maternidade, que a casa vai ficar bagunçada mesmo, né? Faz parte do processo. Então, antes de começar, eu prometi pra mim mesmo que eu vou passar vergonha e mostrar o quarto da Sofia com bagunça ou sem bagunça, que é o que tem pra hoje. Porque tem vários pontinhos aqui que a gente fala muito das emoções, né? Então, eu quero também mostrar porque faz parte do nosso aprendizado aqui. Então, basicamente, aqui é o cantinho dos livros, que é o nosso cantinho da leitura. Como vocês sabem, que eu sempre vou pegar um livro e hoje não será diferente para ler para vocês. O meu aprendizado, uma das coisas mais incríveis da maternidade é realmente conectar com esses serzinhos que são absolutamente sem julgamento ainda, né? E os livros são muito voltados para isso. Então, eu leio muitos livros justamente por isso, porque eles trazem, assim, memórias, ideias, né? Assim, ideias interessantíssimas de como que a gente lida com as nossas próprias emoções, né? Que é super importante. Mas assim, temos o cantinho dos livros aqui, tem mais livro aqui embaixo, tá vendo? Que ela tem vários livros. Ai, gente, o menino maluquinho na Austrália. Orgulho, meu Deus. E aqui no cantinho, pessoal, nós temos o quadro que é o quadro das emoções, né? Então a gente tem o quadro das emoções aqui, aonde a gente tem várias emoções. Então a gente tá em inglês, né? Porque a gente tá aqui na Austrália, mas tem o feliz, tem o bravo, tem o triste, tem o envergonhado, tem todos eles. E essa é uma brincadeira que a gente faz aqui no quarto dela, né? Quando ela acorda, eu pergunto pra ela como é que ela tá se sentindo, né? Claro que tem vezes, gente, que nem ela sabe, né? É como a gente também, né? A gente não sabe às vezes. E eu acho que o processo dela de aprendizado é exatamente esse, né? Conseguir aprender a lidar entendendo as suas emoções. E aqui, só pra mostrar pra vocês por cima, tá bagunçado mesmo. É o que tem pra hoje é o quarto da Sofia. Tá vendo essa caixa aqui onde eu boto o computador pra gravar vocês? E aqui é o cantinho com todos os brinquedos. A gente tenta ser o máximo montessoriano para dar liberdade para ela de fazer as escolhas que ela tem que fazer e todo o resto, né? Que tem uma cama aqui, tem também esse quadro que é super especial que eu coloquei aqui do lado dessa cama. Falaremos dele num vídeo separado, que é o quadro onde eu coloco algumas das qualidades, né, da minha filha. E deixo aqui para que a gente converse sobre essas qualidades, que é super importante. Então vocês fizeram do quarto da Sofia. Basicamente hoje, pessoal, como eu falei, falaremos de algo muito importante nesse processo do caminho espiritual e do reencontro com a gente mesmo, né? Não existe, na verdade, reencontro com a gente se esse reencontro não passar pelas nossas emoções. E eu vejo um número enorme de pessoas que estão sempre batalhando, trabalhando contra essas emoções e tentando muitas vezes ter o controle das emoções. Eu ouço isso muito, eu acho muito engraçado. Então assim, antes da gente começar aqui a falar sobre as emoções, pegar um livro para ler e entender um pouquinho mais, eu vou explicar uma coisa para vocês. E eu quero que todo mundo esteja sentado e confortável, que nem eu tô agora, para poder falar sobre isso. A primeira coisa no trabalho que nós começamos com as emoções é entender que nós não controlamos as emoções. Emily, pelo amor de Deus, como assim? Você é que não é uma louca xingando os outros? Não. As emoções nós não controlamos. As reações nós escolhemos, né? Esse é um trabalho de muita responsabilidade, então nós percebemos as emoções, mas isso não quer dizer que nós as controlamos. E eu tenho um outro ponto para trazer aqui sobre isso, tá? Que é, uma vez que não controlamos as emoções podem nos controlar? Como é o paradigma dessa dualidade das emoções?
Então, esse ponto de vista, para mim, é um dos mais importantes para a gente começar essa conversa, né? Então, entendendo que as emoções não são controláveis e elas não estão aqui para serem controladas também, tá, gente? Não é essa a ideia, tá? Quando nós falamos de emoções, nós não estamos falando de alguma coisa que está fora de nós e que nós temos que nos proteger delas. Muito pelo contrário. Nós estamos falando de uma capacidade intrínseca, inconsciente do ser, de sentir, né, e de ter todos os caminhos e comunicação para a sua própria sobrevivência. Complicou, Emily. Vamos complicar a coisa toda, tá? Então, se nós formos estudar as emoções, né, a gente percebe que as emoções nada mais são do que caminhos, tá? De mostrar pra gente aonde nós estamos naquele exato momento. Quais são as coisas que estão acontecendo que de repente estão passando dos nossos limites, né? Quais são aquelas coisas que estão deixando a gente feliz ou está deixando a gente se sentir completo? As emoções não estão desconectadas do ser, elas são super, mega, hiper conectadas com a gente. E o caminho e a responsabilidade das emoções no corpo humano é só uma: nos proteger, manter a nossa sobrevivência. É para isso que as emoções estão aqui. Como funciona, tá? As emoções, gente, basicamente, quando a gente começou a desenvolver as emoções como seres humanos, elas começaram lá atrás, quando a gente morava nas cavernas com os bichos enormes que iam comer a gente, tá? Então vamos visualizar isso, olha a ideia, né, gente? Vamos trazer o Simba para o nosso vídeo e vamos dizer que a gente tá lá, morando lá no meio de uma selva africana e que o Simba aparece que quer comer a gente, tá? Porque vamos lembrar, vamos dizer que existe algum problema na cadeia de alimentação, porque o bicho geralmente não ia querer comer a gente, né? Mas vamos dizer que tem. E aí a gente tá com medo do bicho querer atacar a gente, né? O que o nosso corpo vai fazer? O nosso corpo vai eliminar dentro de nós, né? E vai criar todos os hormônios para mostrar pra gente que nós estamos em perigo. É onde vem o medo, né? O medo que vai ativar todos os hormônios, que vai ser adrenalina, cortisol, que vai fazer com que nós nos sentimos então fortes para bater no pobre do Simba ou para fugir dele. Então, quando nós vemos, por exemplo, uma emoção tão simples, né, e tão básica do ser, que é o medo, e que a gente não quer sentir medo, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo, ancestrais, a gente não deveria ter tido medo do Simba que ia comer a gente. A gente deveria ter ficado lá e ter virado comida de leão. Então, o medo, quando ele vem na nossa vida, muitas vezes ele está ligado com né? Com esse senso de proteção do self, que a gente fala, que é a proteção do ser. Então, o medo nada mais é do que uma emoção muito, muito, muito importante, que vem trazer pra gente que nós estamos em perigo. E uma vez em perigo, ele ajuda o nosso corpo através de toda a produção hormonal para que nós não estejamos abertos para o perigo. Olha que interessante. Obrigada, viu, Simba, pela sua participação no nosso vídeo. Simba volta para a cama da Sofia. Então, assim, basicamente nós falamos do medo, mas existem uma gama de emoções aí que nós sentimos. Por exemplo, a emoção, vamos escolher uma, né? A emoção da raiva. Né? Emily, eu não gostaria de sentir raiva. Falarei sobre isso também. Não gostaria de sentir raiva. Raiva é uma emoção ruim. Se nós vamos entender aí, né, através da ciência, o que significa raiva no corpo humano e como é que ela se manifesta, a raiva, gente, nada mais é do que o processo de entender que alguém passou dos nossos limites. Olha que interessante. Só que quando essa emoção é ativada no nosso ser, se nós fazemos assim, ó, vai pra lá, eu não quero saber de você, emoção da raiva, porque você é feia, né, que nem emoção do medo, você é feio, o que a gente vai fazer? A gente não vai estar percebendo onde aquilo está nos incomodando. E aí, são aquelas famosas pessoas que falam, eu aguento, e de repente eu explodo, né? Por que isso? Porque ela não percebeu que aquela emoção estava dando um caminho que estava tendo desrespeito naquela relação. Então, por ela tentar sufocar, né, a raiva, ela não parou e percebeu o que a raiva estava tentando dizer. Então, com essas duas emoções, o que a gente percebe, gente? A gente percebe que nada mais do que mensageiras as emoções são.
Uma falando do medo, né? Então eu tô te mandando uma mensagem que tem perigo. E o outro, por exemplo, né, falando aí da raiva, em que existe alguma discrepância desrespeitosa na minha relação. E se eu não olhar para ela, e se eu não permitir que ela se expresse, não fale com ela e não entenda, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar sufocando essa emoção. Agora, temos a ideia, né, assim, super errada de que a gente para a emoção, né? E que a gente fala, não, agora que eu já ouvi você, agora você fica quietinho, já ouvi, tá tudo certo. Não. O ouvir a emoção é acolher a emoção e agir. E perceber onde está essa discrepância. Então vamos dar um exemplo. Se eu estou numa relação que eu estou passando raiva o tempo todo, um amigo que ele tá sempre passando dos meus limites, eu nem tinha percebido, mas depois de dizer isso aqui, Emily, eu percebi que o meu amigo tá passando dos limites, por isso que eu fico com raiva. O tempo todo a pessoa tá desrespeitando meus limites. O que eu vou fazer? Eu vou tentar enfiar essa emoção dentro de uma caixinha e não vou lidar com ela? A gente faz isso muitas vezes. E o que acontece? O que acontece é que nós começamos a ter problemas maiores nessa relação. Até o ponto que eu não consigo ter amizade nenhuma com a pessoa. E, gente, sabe o que muito acontece disso? A pessoa nem imagina que isso tudo está acontecendo com a gente. Porque nós não acolhemos aquela emoção e não damos ouvido para ela. Visualiza que as emoções como mensageiras, elas vêm sempre avisar a gente que está acontecendo alguma coisa. E se eu começo a ignorar essas emoções, o que elas fazem? Ela vai parar? Vamos lembrar, o princípio básico das emoções é manter você vivo. Ela não vai parar, ela vai gritar mais forte e mais alto. Então o que vai acontecer? Você tá ali tentando botar elas todas na caixinha, não ouvir aquela emoção, ela vai sair em algum outro lugar. Ela vai ter que sair, ela vai explodir. E quando sair, vai sair da pior forma possível. Já ouvimos muito essa história também, né? Então assim, a gente fala, tá bom, Emily, mas e as emoções que a gente acha mais bonitinhas, né? Aquelas que a gente quer ter, né? E que a gente acolhe. São as emoções que vêm trazer pra gente um negócio chamado, né? Bem-estar, né? São as emoções que vêm mostrar pra gente que a gente tá no caminho certo. Então, uma das coisas que eu sempre falo com meus clientes é: faça uma lista do que vocês amam fazer e vocês precisam fazer o maior número de vezes possível. O que isso faz? Isso faz com que o meu corpo fale pra mim, né? Eu estou entendendo que você está dando o alimento pra minha alma, eu te agradeço por isso e eu te dou uma sensação de bem-estar pra mostrar pra você que você está no caminho certo. Interessante, né? Então, é importante que nós acolhemos as nossas emoções, sendo elas emoções positivas, como o amor, a alegria, né? A felicidade, mas também ouvir e acolher as emoções que a gente não gosta tanto, que é o medo, muitas vezes, é a raiva, é a frustração. Sem acolher e ouvir essas emoções, elas não vão embora, gente. Elas vão ficar lá enchendo o saco, basicamente. Por quê? Porque elas querem que a gente fique curado. Atrás de toda dor vem cura, sempre. Então, se a vida está dizendo para mim que aquele caminho, aquela pessoa está me desrespeitando, eu tenho duas opções. Eu posso sair correndo da vida daquela pessoa, se eu conseguir, né? Porque geralmente as pessoas que mais irritam a gente são as mais próximas, né? Que será, né? Então, se eu conseguir sair correndo daquela relação, eu vou tentar, mas vai ficar ali, porque vai repetir esse padrão em algum outro lugar. Ou eu vou encarar essa emoção de frente e vou conversar com ela e perceber onde está tendo esse desrespeito. E uma vez que eu percebo, uma vez que eu me trato com amor e respeito, eu vou trazer esse mesmo aprendizado para minha pessoa, para a pessoa que está me causando ou me está me ajudando aí a perceber que tem coisas de trabalho. Lembremos que por mais que tentemos fugir das emoções e a gente pare e tenta calá-las, elas vão aparecer em algum outro lugar. Então, o nosso trabalho é acolher as emoções, nutrir aquelas que são importantes e que nós gostamos de sentir. Por exemplo, alegria, felicidade, bem-estar, mas nós ouvimos todas elas, tanto as boazinhas quanto as ruinzinhas, né? Porque não existe emoção ruim. Então, todas fazendo a mesma coisa no nosso corpo, que é mantendo a gente vivo, né? Então, vamos lembrar que isso é super, super importante. Se nós não lembrarmos que todas as emoções são importantes, o que acontece? A gente escolhe umas e não quer saber das outras. E é onde nós temos problemas seríssimos, né? Todo o processo. Eu quero falar um pouquinho, antes da gente fazer a leitura do livro, gente, de uma outra coisa que é importante. Tá, Emily, então uma vez que eu sinto raiva, eu tenho que soltar as patas, né? Porque assim, eu estou aqui expressando a minha emoção.
Como eu falei no início do vídeo, né? Nós temos que sim acolher essas emoções, que é muito importante, mas nutrir essas emoções e também trabalhar com a expressão dessa emoção de uma forma negativa não vai ajudar as tuas emoções. Lembra que o nosso processo nesse caminho aqui da espiritualidade é entender e nos acolher, mas também respeitar e entender o outro. Se eu tenho todas as minhas emoções e eu jogo e solto as minhas patas, eu não estou lidando com o outro com respeito. E uma outra coisa, eu não vou aprender a lidar com a minha emoção com respeito também. Então, o trabalho de entender e ouvir a emoção é também prestar atenção e estar bem consciente do que eu faço com aquela emoção. Tá? Em inglês tem duas palavras que são bem interessantes, que são as emoções, né? Eles falam emotions e eles falam feelings, né? Então, as emoções é o que nós sentimos, que é aquela coisa involuntária que tá aqui, que vai aparecer e tudo mais. Os feelings é como o nosso corpo registra essa emoção. Então, por exemplo, como eu expliquei com os hormônios, eu estou com raiva, sim, eu percebi a raiva. O feeling é o quê? É a vontade de matar o outro, aquela sensação que vem aqui, que fica me consumindo, que esquenta o meu peito, aquela coisa toda. Então, esse é o feeling. Então, no trabalho, da educação emocional, que é o que eu chamo sempre, nós precisamos perceber quais são as reações que aquilo traz pra gente, para que nós nos conhecemos e para que nós trabalhemos aquilo dentro de nós primeiro. Então, eu tenho a emoção da raiva, eu sinto a sensação física da raiva, de pegar a pessoa e estrangular, mas eu trabalho com aquilo dentro de mim primeiro. Eu entendo de onde aquilo tá vindo, eu entendo o lugar onde ela tá vindo, e ali, no momento do entendimento e respeito, eu expresso isso para a pessoa a qual eu posso estar tendo esse problema. Então, o trabalho emocional, gente, é extremamente importante em todo esse processo, porque sem ele nós não conseguimos mover para o próximo passo, né? Nós ficamos parados e paralisados dentro do que nós chamamos de paralisia emocional. Sentir emoções é divino, importante, e todas elas, nós não escolhemos as mais bonitinhas, mas nós sim trabalhamos essas emoções dentro do nosso caminho com responsabilidade e respeito, como fazemos com tudo nesse processo. Olhar para dentro não é só bonitinho, é importante e essencial para essa jornada, tá? Poderia ficar aqui falando sobre emoções a vida inteira. Eu provavelmente vou fazer um trabalho bem grande sobre emoções. É uma área que eu gosto muito, aprendo muito. Como eu falo também com a minha filha, com 2 anos e meio, começou a passar pelas emoções, a sentir tudo. Gente, oração só por Deus, né? Que fase complicada. Porque eles estão aprendendo tudo de uma vez. Então, o que acontece é que eles não sabem lidar ainda. Como muitos de nós, né? Vamos combinar, né? Muita gente tá aí, ó, com 50 anos e não sabe lidar com as emoções ainda. Então, o meu trabalho como mãe é realmente permitir que ela tenha as emoções e trabalhar o quê? No comportamento dela. É ok sentir raiva, não é ok jogar as coisas. É ok não estar feliz, não é ok xingar ninguém. Então é onde nós percebemos que até mesmo no plano das emoções, nós temos total responsabilidade em mantê-las sempre observando, tratando com respeito a nós e aos outros também. Então, gente linda, como eu falei, eu poderia falar disso a vida inteira. Eu vou mostrar 2 coisas. Voltando para aquele quadrinho das emoções ali, esse é um cheque, algo importante que eu sempre peço para as pessoas olharem, né? Quais são as minhas emoções hoje? Como é que eu estou me sentindo? Isso aqui, gente, como atividade, sucesso, né? Quem fizer o trabalho comigo depois, que a gente vai ter um trabalho aí que eu tô toda empolgada, que eu falo para vocês depois, mas quem fizer esse trabalho comigo, com certeza, as emoções é uma parte muito importante da jornada que tem que acontecer. Super, super importante, tá? Sem ela, a gente acaba perdendo uma boa parte do entendimento nosso como seres humanos. Mas, como vocês sabem, esse aqui é o Cantinho da Leitura. Sendo o Cantinho da Leitura, hoje nós escolheremos um livro falando do quê? Se estamos falando de emoções, é isso aí, né? Falaremos de emoções. Esse livro, gente, ele é uma teteia, tá? É a coisa mais linda do mundo. Olha, eu amo tanto esse livro que eu dei para uma amiga minha 2 dele, eu nem me liguei. 2 anos de aniversário, primeiro aniversário, segundo aniversário, ganhou o mesmo livro. Eu sou apaixonada por esse livro por muitos motivos, porque ele traz uma visão muito aberta das emoções e ele traz também a possibilidade do entendimento que somos todas, né? E temos todas essas emoções dentro de nós. Eu acho
muito bonito. Livro infantil de novo, porque livro de adulto podia ser assim, né, gente? Bem didático e facinho, né? Mas muitas vezes vem com um monte de complicação. Então, livro infantil para mim é um must, como a gente fala. É muito importante porque ele vai direto ao ponto de uma forma bem didática e simples. Então, nossa leiturinha de hoje é o livro chamado In My Heart, no meu coração, que é um livro de emoções. Oh, meu Deus, tão bonitinho. Ele foi escrito pela Jo Whittaker e ele foi ilustrado pela Christina Rossi. Então, gente, como sempre, os livros são tudo em inglês, né? Mas eu vou tentar o meu melhor aqui para fazer uma tradução simultânea para vocês, né? Se ficar meio ruim, vocês me avisam depois, bota aí nos feedbacks que eu vou ouvir. Então ele começa explicando, né, que é lindo também esse gráfico dele, que existe esse coração. Então foi uma amiga que deu para Sofia, uma querida, que deu para Sofia de presente, e desde então eu sou apaixonada por esse livro. Então, ele começa falando assim: o meu coração está cheio de emoções. Emoções grandes e emoções pequeninas. Tem emoções altas e outras são quietinhas. Tem as emoções rápidas e as devagar. E o meu coração é como uma casa, que todas essas emoções moram dentro desta casa bonita. Mas enfim, vamos passar para a próxima. Então, aqui ela começa a falar das emoções uma a uma, tá? Então, ela fala assim: às vezes o meu coração parece uma estrela amarela brilhando, brilhando. Eu dou risada de uma orelha a outra, eu fico girando, parece que eu vou dar um voo lá para cima no céu. Isso é quando o meu coração está feliz. Olha que bonitinha ela com o coração feliz. Outras vezes o meu coração fica muito forte, eu pareço tão alta e nada pode me tocar. Novas pessoas e lugares não me deixam assustadas, eu posso tudo. Me assista. Esse aqui é quando o meu coração está corajoso. Bonitinho. Olha essa daqui, gente. Essa aqui que eu mais queria mostrar pra vocês. Às vezes, quando eu fico muito brava, o meu coração parece que vai explodir. Nem chega perto de mim. O meu coração fica gritando quente e barulhento. Isso é quando o meu coração está nervoso. Quem nunca, gente? Quem nunca? Não dá pra falar que a gente não tem emoção de estar nervoso, né, gente? Isso aqui, ó, é diário, né? Diário. E mostra, bom! E ela bem brava, com a carinha de nenê louca aqui, né? Adoro os nenê quando fica louco nos livros, gente. Acho o máximo. Mas outras vezes o meu coração fica calmo. Eu pareço que eu tô, flutuando, meu coração fica preguiçoso e devagarinho, como um floquinho de neve. Isso é quando o meu coração está calmo. Então o coração também fica calmo. E aí vai fechando, né? Ai, gente, esse daqui eu faço morrer toda vez que eu leio esse. Eu leio, eu faço assim pra Sofia. Oh. Em alguns dias difíceis, palavras duras vão machucar as minhas emoções. E o meu coração se machuca também. Ele é frágil e delicado, mas ele pode ser curado com mais beijinhos. Oh, isso é quando o meu coração está quebrado. O coração também fica quebrado, né, gente? Fica quebrado. E tem esse aqui, ó, como vocês podem ver, ela tá bem tristinha aqui. E ela fala: alguns dias o meu coração parece que está pesado como um elefante. Tem uma nuvem preta bem em cima da minha cabeça e as minhas lágrimas caem como a chuva. Isso é quando o meu coração está triste. Temos dias de estar com o coração triste, né, gente? E ali ela fala: mas o meu coração não fica sempre triste. Às vezes, como a primavera, depois do inverno, o sol volta para dentro dele. O meu coração cresce grande como uma planta, chegando lá no céu. Isso é quando o meu coração está esperançoso. Já paramos pra pensar, gente, o tanto de emoção que cabe aqui dentro desse coração? Meu Deus do céu. E a gente só fala um ou dois, né? Tô bravo, tô feliz. Tô bravo, tô feliz. Olha o tanto. Num livro infantil por umas crianças de 2 anos de idade. Toma essa. Bom, às vezes quando alguma coisa muito assustadora acontece, meu coração bate bem forte. Eu sinto frio, como se fosse um vento gelado que está subindo pela minha garganta, pelas minhas costas. E eu corro o máximo que eu posso. Isso aqui é quando eu estou com medo. Apavorada a bichinha, né, gente? Com o bichão bem grande atrás dela. E aqui, estamos quase acabando. Quando estamos como estamos tendo um momento legal, meu coração parece que fica cheio de risadinhas. Abracadabra! Eu pulo como um coelhinho e isso é quando o meu coração está bobinho. Tá engraçadinho, né, bobinho?
E às vezes eu escondo o meu coração onde ninguém pode ver, como se fosse um tesouro só meu. Eu não quero que ninguém olhe para mim. Eu estou segura dentro do meu balanço e eu posso ver o mundo lá de cima. Isso aqui é quando o meu coração está envergonhado. E aqui é a última página do livro, né? Que ela fala assim: o meu coração tem muitas emoções e o seu também. Hoje, o meu coração está orgulhoso. Como é que está sentindo o seu coração? Olha que gracinha, gente. Livro infantil, hein, gente? Não é um sucesso? No meu coração. Obrigada, livro, mais uma vez, né? Você volta para o nosso armáriozinho de livros. Então, assim, pessoal, o que esse livro infantil traz pra gente, né? Ele traz pra gente o entendimento de que todas as emoções, além de fazerem parte do nosso sistema, elas são iguais e importantes. E se estamos passando pelo processo das emoções, seja tristeza, seja alegria, seja frustração, é lembrar que tudo é impermanente. As nossas emoções, assim como o nosso conjunto emocional, é completamente impermanente. Nada fica. E a ideia não é que fiquem, gente. Se nós estamos chamando as nossas emoções para ficar, a gente está fazendo uma coisa chamada acolher essa emoção e cultivar. O acolher é entender essa emoção, tá? É o ato de conscientemente enxergar a emoção. O cultivar, gente, é como uma plantinha. É colocar água nessa emoção e querer que ela more com você o tempo todo. Agora, qual que é a surpresa que eu tenho em falar nisso? Que nenhuma dessas emoções tem que ficar. Emily, como assim? Eu quero estar feliz 100% do tempo. Boa sorte com isso. Você vai se frustrar. Porque nenhuma emoção tem que ficar com a gente o tempo todo. Elas são mensageiras, lembra? Então elas vêm e elas vão. E a importância desse caminho do ir e vir das emoções é sentir que elas estão cuidando da gente. Elas estão cuidando para que nós estejamos vivos. Elas estão cuidando para trazer para a gente exatamente a mensagem que é necessária para aquele momento para que nós trabalhemos a nossa cura. Tem uma frase, em inglês faz mais sentido, que fala assim: a vida não está acontecendo com você, né? Not happening to you. Ela está happening for you. Ela está acontecendo para você. E eu acho que isso é um ponto muito importante desse nosso caminho. Quando nós acreditamos, realmente confiamos, tá? Que estamos aqui, temos essa fé que é em mim, é no mundo, de que eu estou sempre sendo amparado, estou tendo todos os momentos e recebendo as mensagens para o meu caminho, é que eu percebo, gente, a importância de ouvir essas emoções. Essas emoções, elas nada mais estão fazendo do que trazendo para a gente uma oportunidade de cura. Que seja uma cura interna, que seja uma cura para uma amizade ou para uma relação próxima. Toda vez que ouvimos as nossas emoções, elas nos dão um negócio chamado oportunidade, de que nós entendemos nós mesmos inicialmente e que nós podemos trabalhar esse entendimento junto com o outro, para que nossas relações sejam sempre muito saudáveis com a gente e com o mundo. Então as emoções, gente, elas são muito importantes. E eu não posso, né, assim, falar mais o quanto eu acredito que elas são essenciais para o ser. Uma vez entendendo o nosso conjunto emocional, respeitando e ouvindo, nós estamos num outro passo dessa jornada, né? Porque nós realmente estamos em conexão com a nossa essência. Não existe conectar com a essência se não tiver o caminho do entendimento das nossas emoções. É super importante. Então, gente, esse é o meu recadinho de hoje, é o meu livro de hoje e eu espero que vocês tenham adorado isso, porque eu amo contar essas histórias todas, faz muito parte do meu coração, né? Tá dividindo isso e tá trabalhando com isso. Eu tenho um grupo, né? Um grupo não, já foi meu segundo grupo, vou pro meu terceiro esse ano, do trabalho com as mães no cuidado emocional e é um trabalho que eu amo muito fazer, porque quando nós conseguimos entender isso, também como pais, nós também conseguimos passar isso pra frente, né? E aí fica muito mais fácil de lidar
com a gente, né? Quando a gente tem as nossas emoções que a gente não quer lidar, e isso também serve de exemplo para aquelas criaturinhas inquisitivas chamadas filhos que estão aí olhando a gente e muitas vezes copiando exatamente o jeito que nós fazemos. Nunca é o falar o que fazer, mas sim é o ouvir e o perceber que nós também somos inspiração, não só para os pequenos, para também todas as pessoas que estão no nosso caminho. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como sempre, eu faço ele com todo o amor do mundo. Eu queria agradecer de novo a presença de vocês aqui e pedir, né? Venham, tragam os amigos, gente, me sigam, me dêem a oportunidade para continuar esse trabalho, que eu só consigo continuar se realmente estiver no caminho certo, né? A minha ideia é contribuir da melhor forma e também estar aqui para aprender com vocês. Então, a pergunta que eu quero deixar para o nosso fórum é muito simples. A gente está ouvindo as emoções? E se não tá, por que não, né? A gente tem medo das emoções que a gente acha que são malzinhas? Ou a gente realmente está tentando prender uma emoção legalzinha porque ela tem que morar aqui com a gente? Lembrando da impermanência sempre, tá? Somos seres humanos em transformação, num processo lindo, lindo, lindo chamado espiritualidade, tá bom? Um grande beijo para vocês então, eu espero que vocês estejam bem e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Obrigada por me ouvirem, meus amores, e tenham aí um dia maravilhoso. Tchau, tchau!